bem-vindos a mais um episódio do UziCast em parceria com o Master Clube da Uzi. E hoje nós temos um convidado e eu vou deixar ele se apresentar para vocês. Fala um pouquinho. Eu sou o Li Gonçalves, eu tenho uma clínica aqui em Sapucaia, Clínica das Emoções. Eu já estou na área há 24 anos. Está situada na rua Olavo Cambuim 284. Então, o Li, nosso convidado de hoje, o Li é mentorado do Master Clube da Uzi. E como cada empresário tem a sua história, hoje a gente veio para conhecer um pouquinho a história do Oli, né? Ele trabalha com terapia floral, né? Cuida das emoções aí. Oli, conta um pouquinho pra gente, como que tu começou essa trajetória de trabalhar com terapia? Bom, isso faz bastante tempo já, há 24 anos atrás. Eu, na verdade, trabalhava com transporte de documentos numa rede de lojas da Grande Porto Alegre. E aí, quando terminava o serviço, ia até uma determinada escola e pegava um garotinho para levar para casa. Fazia transporte escolar na época também. E aí tinha uma padaria próxima, e eu chegava bem mais cedo e ia naquela padaria ali tomar um cafezinho antes de pegar o garoto para ir para levar para casa. E aí tinha uma placa bem grande lá, terapia floral, regressão, uma série de coisas lá. E aí eu comecei aquilo mexeu na minha cabeça, um dia eu vou ver o que é realmente isso aí. Aí teve uma sexta-feira que eu cheguei lá um pouquinho mais cedo, aí fui lá e tomei um cafezinho e aí pedi pro porteiro para me subir lá, era no quarto andar. Aí eu cheguei lá, bati na porta, um cidadão me atendeu. Aí ele me falou, pá, não pode atender agora que eu só vim pegar um documento, eu nunca venho aqui de manhã. Hoje eu vim pegar um documento, mas eu insisti. Ah, mas só queria saber o que é terapia floral, aquelas coisas que tem na placa lá. E aí ele deixou entrar, aí me explicou o que era. Aí marquei uma consulta, era uma escola de terapias, e ele era o professor, marquei uma consulta, e na próxima semana comecei a consultar e me tratar. Que eu estava precisando, estava bastante estressado, trabalhava demais, né? E aí comecei o tratamento por aí. E assim começou a minha vida. Assim começou, então, primeira curiosidade na placa. Exato. Começou se tratando com a terapia floral. Vamos falar um pouquinho, porque eu acho que muitas pessoas aqui não entendem o que é a terapia floral. E eu acho que é bem importante a gente abordar isso. No meu caso, o que fui tratar exatamente? Fui tratar estresse. Eu estava bastante estressado, trabalhava demais, cansado, e só pensava em trabalhar. E aí isso me levou a um estresse bastante grande. Aí eu procurei esse local para me tratar, como eu expliquei como é que foi tudo. E aí eu comecei o tratamento. E isso foi no ano 2000, agosto de 2000. Aí fiz um tratamento até abril de 2001. Foi onde o professor abriu um curso de terapias. Aí ele me convidou. Porque aí eu já estava ficando amigo dele e tudo mais, ia nas consultas regularmente. E ele me convidou para fazer o curso. Aí eu comecei o curso. Aí eu fui ver o que era tratar emoções e tudo mais, porque eu comecei a melhorar. Aí eu disse, bom, já que eu estou bem melhor, vou começar a ajudar os outros também, né? É isso. Aí fiz o curso, aí comecei o curso. 2 meses de curso, eu disse para ele, eu quero ser terapeuta. Já estava, parece que estava no sangue já, aquela vontade de ser terapeuta. Estava queimando ali dentro exatamente. já, né? Aí eu cheguei para ele, eu quero ser terapeuta. Ele disse, tá, senta aqui, vamos conversar. Se tu for terapeuta, eu vou te dar um floral que é chamado Wild Oat, é o floral do propósito, que faz a gente encontrar nosso propósito, diz para nós o que nós viemos fazer aqui nessa vida. Aí eu tomei esse floral, na outra semana continuei e aí comecei as consultas. Com 2 meses e pouco já comecei a consultar as pessoas. Aí consultava as pessoas, aí levava o relato para ele, a consulta pronta, ele fazia os florais e eu levava os clientes daí. E assim começou o meu trabalho. Aí a formação se deu em 2001, no final em novembro, outubro de 2001, se deu a formação, e aí eu abri meu consultório. Nessa época eu morava em Porto Alegre ainda. Aí eu abri meu consultório lá e comecei os atendimentos. Aí o negócio só fluiu. Que legal. E fala um pouquinho para o pessoal entender a terapia floral, né? A pessoa vai lá, faz a consulta e ela recebe alguma coisa. Como é que funciona? Bom, a pessoa vai, me conta o histórico dela, o que ela quer tratar, e aí eu vou analisar o caso dela, vejo qual é a necessidade dos florais, porque o floral sempre vai ajudar a pessoa. No caso, eu analiso o que ela tem, quais são os problemas, e o floral sempre vai ajudar a pessoa naquilo que ela precisa, tipo depressão, estresse, ansiedade, medos, pânico. Então, nós vamos direcionar a fórmula floral para aquilo que ela está precisando naquele momento ali. E aí funciona dessa maneira. E aí a pessoa, ela pode consultar 1 vez por mês ou 2 vezes por mês, de acordo com a necessidade dela. E aí faz as consultas regularmente até ela se sentir muito bem. E o floral, ele age muito rapidamente. Desde a primeira dose que você tomar, você já consegue perceber os resultados. E tem algum efeito colateral?
Não, não existe efeito colateral nenhum. Qualquer um pode tomar em qualquer tempo, desde bebezinhos até o final da sua vida pode tomar florais, não tem contraindicações, não tem efeitos colaterais, não faz mal para ninguém, pode tomar a vida E toda e à vontade. vamos supor que a pessoa já está se tratando com médicos, enfim, já está tomando medicação. Ainda assim, ela pode fazer terapia floral? Sim, pode fazer e o floral vai ajudar em qualquer tratamento que a pessoa esteja fazendo. O floral não vai intervir no tratamento dela, muito pelo contrário, vai ajudar, além disso aí, vai ajudar a tratar e melhorar mais rápido ainda. Que bom, então podemos dizer que é uma terapia complementar aí. Exatamente, complementa outros tratamentos que a pessoa esteja fazendo, outras terapias, tratamentos em geral, pode tomar sem medo nenhum. Que legal. E o que mais que te motivou a abrir esse teu negócio com terapia floral? Olha, naquela época, como eu trabalhava com uma loja, com documentos e tudo mais, mas eu queria fazer alguma coisa a mais, porque eu tinha um tempo ocioso. A parte da tarde eu não fazia praticamente nada. Meu trabalho terminava ao meio-dia e à tarde eu ficava livre. E é isso que me motivou a me tratar e ajudar o próximo também. Isso que me motivou, foi a minha maior motivação naquele momento ali, que está até hoje ainda. A cura que tu teve queria Exatamente. proporcionar para outras Proporcionar pessoas. aos outros e ajudar as pessoas que estavam precisando de ajuda também. Que legal. E você sente que hoje isso ainda continua te movendo? Sim, com certeza. Continuo bom. Não parei porque realmente isso está no caminho. É o que eu faço hoje em dia, somente isso aí. Eu tenho a clínica, somente a clínica de trabalho e nada mais, nenhum tipo de trabalho mais. Então é só isso que eu faço hoje em dia. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitar que a gente tá aqui. A gente sabe que as emoções, muitas vezes, elas, vamos dizer, somatizam em outras doenças, né? Por exemplo, pele, alergias e outras coisas. Tratando a emoção com a terapia floral, ameniza esse tipo de problema? Sim, com certeza. Eu até, desde o começo do meu trabalho, já comecei tratando as pessoas com problemas de pele. Sempre gostei disso aí. E tive bons resultados com lúpus, vitiligo, psoríase, dermatite em geral. Temos tido bons resultados, desde que a pessoa dê continuidade ao tratamento, né? Porque às vezes a pessoa aborta o tratamento, para no meio do caminho e tudo mais. Mas já tive bons resultados com esses tratamentos aí. E o floral também é uma prevenção contra as doenças, ele previne a pessoa, porque as emoções não tratadas, elas somatizam e acabam somatizando várias doenças físicas e tudo mais, que aí vai drenando a doença emocional para a matéria, a doença física, né? Então o floral ajuda a prevenir essa parte aí. Tu já teve aí algum caso de algum paciente que teve um bom resultado nesse tipo de tratamento? Sim, já tive vários pacientes. Até tenho cartas que eles fazem carta de declaração, o que melhoraram e tudo mais. Eu sempre tenho boas respostas, dão uns feedback para mim. Isso é maravilhoso, é sinal que o meu trabalho está funcionando muito bem. E eles acreditam no trabalho. Que bom. Bom, eu tô perguntando aqui bastante para tirar dúvida de vocês, tá bom? Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: eu comecei meu tratamento com terapia floral e foi com o Oli, eu tinha 15 anos de idade, tá? Hoje eu tenho 31 anos. Então há 16 anos que eu me trato com floral. Foi uma época que eu passei na minha vida bem difícil, eu tava um momento bem depressiva na minha vida com 15 anos. E eu fui lá, eu me lembro de minha mãe me colocando no carro e tu vai lá com esse cara. E eu fui lá. E eu me lembro, a gente conversou muito e ele olhou as minhas mãos e ele disse assim, no final da consulta: eu imagino de quem tu tem tanta raiva, porque eu contei toda a minha história lá, né? Contei a história do meu pai, que tinha, né, deixado a família. E naquela época eu sentia muita raiva disso. E as minhas mãos eram cheias de verrugas. Tu vai lembrar disso. Sim, lembro. E terminando, e eu jovem, com 15 anos, imagina com as mãos de verruga, né? E muito eu coloquei remédios, as verrugas caíam e voltavam. Então não era só algo superficial, era algo que vinha de dentro. E o Oli falou assim: fica tranquilo, ó, toma esse remedinho aqui, ó, toma esse floral, que, olha, em uns 40 dias tu já tá sem verruga nas mãos. E eu disse pra minha mãe: isso aí deve ser mentira, não é possível. Tanto que eu uso medicamento pra acabar com as minhas verrugas e era raiva. E de fato, não foi 45 dias, foi 30 dias. E eu nunca mais tive nenhum tipo de verruga na minha mão. Então a emoção da raiva foi tratada ali. Exatamente, que somatiza em verrugas a raiva. Isso aí é normal. Vai para as mãos, seus pés, para o rosto. Tem muitas pessoas que têm no rosto também. Eu tenho bons feedbacks de pessoas que eliminaram verrugas porque eu faço um creme também, um creme Rest que eu faço.
e com florais, e aí as pessoas já eliminaram várias verrugas que já me deram um feedback maravilhoso. Sinal Incrível. que funciona perfeitamente. Incrível. Porque às vezes a gente vai tratar uma emoção e emoção às vezes a gente não enxerga, né? E no meu caso, as emoções estavam nas minhas mãos, estava visível, eu não fui lá por isso. Mas além de amenizar o problema pelo qual eu fui procurar uma solução, eu tive resultado em outras coisas visíveis. Então, não existe como dizer que não funciona, é algo Sim. realmente que funciona. Sim, não é tipo assim, não é psicológico, ele funciona. É que o floral funciona de qualquer maneira que a pessoa tomar. Ela pode tomar, pode passar o floral na pele, ela pode tomar dormindo, pode tomar em estado de coma, ou desmaiada, como ela estiver, vai funcionar igual. De qualquer jeito que ela usar o floral, ele tem como funcionar. Interessante. Vamos contar um pouquinho para o pessoal como é que funciona o floral, de como ele é feito. Eu acho que as pessoas ficam floral, flores, dá aquela ligada naquilo. Mas como que tudo isso aconteceu? Bom, tudo aconteceu com o Dr. Bach. Lá em 1928, ele começou a descoberta dos florais. Ele era um médico homeopata, trabalhava no Hospital de Londres, Hospital Homeopata de Londres, trabalhava numa clínica que ele tinha e no laboratório dele. Tinha 3 trabalhos, fazia tudo no mesmo dia. Não dormia nem comia, só trabalhava. E aí ele que descobriu, porque ele já não percebia tanta cura naquele momento que ele estava lá, naquele tempo, a cura pela homeopatia. Então ele procurou novos medicamentos para isso. Aí ele foi para o campo procurar os florais e lá que ele encontrou. Então, assim, ele era uma pessoa muito sensitiva e muito avançada para o tempo dele. Então, ele caminhava no campo, sentia algum problema dele ou dos pacientes dele, ele ia para o campo e sentia o alívio daquele sentimento passando perto daquela flor ali. Aí ele coletava aquela flor, levava para casa e colocava num pote de vidro com água, e aí deixava em contato ali por umas 4 horas mais ou menos, e aí aquilo liberava toda a essência na água, ele dava para os pacientes dele, ou tomava e começava a perceber os efeitos dos florais. E é assim que ele descobriu os 38 florais. 38 florais, 38 então. 38 florais existe, exatamente. E esses 38 florais abrange todas as nossas emoções. Tudo que você tiver de emoções, tem um floral para cada tipo de emoção. Aí na consulta que eu vou analisar qual é a emoção que a pessoa está demonstrando, que foi o teu caso aquela vez, né? Aí a gente vai direcionar aquele floral. É aquele ali que vai funcionar. Entendo. Então, pode misturar florais, tomar mais que um? Pode misturar vários florais. É sempre indicado, assim, o Dr. Bach sempre indicava que o máximo 7 florais. É de 1 a 7 florais. Se a pessoa não tem necessidade de tantos florais, dá um pouco menos, que ela vai perceber os resultados mais rápido. Ou se não, é só uma situação que ela está passando naquele momento ali, então pode ser menos florais. E deixa eu fazer uma pergunta que é bem interessante. Às vezes a gente vai na farmácia e vê lá os florais. Por que muitas vezes só comprar aquela fórmula pronta pode não ser a solução? É porque de repente não tem os florais adequados para a pessoa. Tem na farmácia, eu já vi na farmácia assim, dizendo ansiedade, estresse, medo, essas coisas, mas nós como terapeuta, a gente não sabe qual é os florais que tem ali dentro. Porque o floral tem que ser bem direcionado, senão ele realmente não funciona. Se você não direcionar bem, tratar aquela emoção, eu sempre digo assim, a emoção tem que ser 100% aquele floral, porque senão não funciona. Exemplo, se tu precisa de floral para trabalhar a tua paciência e te dar outro que não tem nada a ver, não vai funcionar. Então é assim que funcionam os florais. E o que tu acredita hoje, falando de negócio, né, da tua empresa, né, da Clínica das Emoções? O que tu acha hoje que diferencia o teu negócio no mercado? Olha, na verdade, assim, em relação a outros profissionais da área e tudo mais, é que a terapia floral é uma coisa mais profunda. A gente vai mais a fundo, vai lá nas emoções, vai na raiz das emoções. Por isso que é importante sempre ter uma consulta, porque na consulta que você vai descobrir o que realmente a pessoa precisa. Então não é um tratamento assim superficial, alguma coisa assim, é muito profundo. Por isso que funciona. Já aconteceu de a pessoa dizer, tô ansiosa, aí os ansiosos já querem o floral antes de fazer a consulta, né? Com certeza. E aí ele chega lá na consulta e tu percebe que não é ansiedade, que o floral é outro.
Já percebi várias vezes. Porque a ansiedade tem vários tipos de ansiedade, né? Pode ser a ansiedade do medo, do desespero, da impaciência, pode ser várias preocupação com os outros, pode ser vários tipos. Então, sempre a gente vai analisar qual é que está mais em evidência, qual é que a pessoa está demonstrando naquele momento ali. Aí tu vai ter que dar aquele floral ali para poder funcionar. Muito bem, então isso dá para compreender se a pessoa fosse na farmácia pegar lá o ansiedade, mas às vezes não seria aquele, porque a emoção às vezes está escondida a outras coisas que na consulta consegue se descobrir o que é. Com certeza. Muito bem. Oli, se alguém te perguntasse hoje assim, por que escolher a terapia floral? O que tu responderia? Temos tantas terapias hoje. Exatamente, existe uma variedade de terapias e nas cidades grandes você percebe uma variedade enorme, né? No interior já é um pouco menos, já não tem tantas terapias, né? Mas por que escolher? Porque a pessoa quer um resultado rápido e eficiente, porque a terapia floral dá um resultado e é rápido. O floral é de contato, tu começou a tomar o floral já começa a funcionar desde a primeira dose. Começou a tomar, ele já começou a funcionar. Então a pessoa quer esse resultado rápido. Então, 2, 3 dias que ela está tomando floral, ela já percebe uma grande diferença. E isso que as pessoas escolhem, porque a pessoa, hoje em dia, elas têm pressa de resolver o problema, né? E essa é uma das maneiras que eu percebo que elas escolhem pela pressa. Legal, então a agilidade do resultado, né, do floral, realmente acaba atraindo algumas pessoas na terapia. Oli, vamos falar um pouquinho mais de negócios agora. A gente está no Master Club da USE, né? Que é um grupo de empresários, né? Onde a gente fala dos nossos desafios, fala de soluções, né? Troca ideias, network, né? Sim. Todo empreendedor, ele passa por altos e baixos. Todos nós já passamos em nossos negócios. Qual foi o maior desafio nessa tua jornada ali que tu começou 2021 para cá, que tu enfrentou? Bom, na pandemia, né? Falando da pandemia. Pois é, a pandemia para mim foi um dos melhores momentos de terapia, de trabalho. Por quê? Porque atendi muita gente. Foi um volume muito grande de pessoas procurando ajuda de todos os tipos. O que eu peguei mais assim, foi pessoas com medo, pânico, desespero, que elas estavam apavoradas mesmo, né? Porque a televisão, assim, fez um monstro, né, na cabecinha das pessoas. Eu olhei os primeiros episódios da televisão e tudo mais, como é que estava, o que estava acontecendo lá, para mim ter uma base, como é que eu ia tratar as pessoas quando começasse a aparecer, né? E realmente era um desespero total, era um pânico. Aí eu tratava com isso aí, eles chegavam com esses problemas todos aí. Mas para mim foi muito bom. Trabalhei bastante. O que foi um desafio para muitos, que foi a pandemia, para ti foi um momento bom. Muito bom. Mas no início do teu negócio, logo que tu começou, como é que tu fez ali para ter aqueles teus primeiros clientes, quando a gente abre algo novo, né? Sim, lá no início. Na verdade, assim, eu trabalhava com os malotes ainda, era paralelo. Quando eu estava terminando, assim, os 5 anos, mais ou menos, que eu trabalhava com a terapia, terminou meu serviço dos malotes. Eu não trabalhei mais com os documentos. Aí, como a terapia era uma caixa 2, e o meu trabalho era caixa 1, eu disse assim, eu parei e pensei, eu vou trabalhar só com terapia floral agora. Eu vou fazer esse caixa 2, virar a caixa 1 único, e vou me dedicar, vou ter foco no meu trabalho. E foi o que eu fiz. Eu fiz isso aí e realmente deu certo. Essa é uma das transições mais suave para quem quer fazer transição CLT, tá? Para empresário, essa é a melhor coisa que tem. Aquele que não gosta de nada muito radical, né? Onde ele começa, ele tem um caixa 1, que é o salário que vem da empresa, e ele começa a guardar aquele caixa 2, que é o secundário que ele está fazendo. E aí ele começa a acompanhar que o caixa 2 até ele chega mais ou menos na renda do caixa 1. Opa, agora dá para trocar. O que acontece que muitas pessoas não conseguem trocar é porque eles pegam o caixa 1 e caixa 2 e viram um só. E a pessoa nunca consegue fazer a transição. Aí no fim, que ele tá num trabalho, ele acaba ficando com 2. Né? Não consegue sair porque agora ele vive com 2 rendas, né? A renda aumentou. Mas assim, eu não fiquei com medo de pegar esse caixa 2 e transferir para caixa 1 e único, porque eu tinha um foco. Eu tinha uma expectativa que o trabalho ia fluir mesmo, e realmente. Eu não pagava aluguel na época, não tinha aluguel, e aí eu fiz aquilo funcionar.
Eu trabalhava todos os dias. E Foco realmente, total. foco total. Aí os clientes começaram a aparecer. Que eu botei foco no meu trabalho e disse assim, vou trabalhar e vai funcionar, vai dar certo. Porque eu sempre acreditei no meu trabalho. Desde o começo. Eu acreditei. Teve muitas pessoas que não acreditaram em mim. Mas eu disse assim, eu vou fazer, vai dar certo. Eu sou meio teimoso quando eu digo vai dar certo, porque eu tenho foco e vou em frente. Fez dar certo, né? Fiz dar certo. Até hoje está dando certo. Hoje a gente consegue perceber, né? O quanto que é importante a gente acreditar na gente. Não importa o que os outros digam. Se a gente acredita na gente. Sim, chama-se capacidade. E falando em capacidade, eu trato muitas pessoas com esse problema aí. Coragem, capacidade para enfrentar situações novas e tudo mais. Trato muitas pessoas. Vamos aproveitar já para falar de alguns florais que sejam importantes para os empresários. Sim, exatamente. Até a terapia floral seria bastante importante para empresas, empresários e tudo mais, com seus funcionários, porque, tipo assim, um funcionário harmonizado, de bem com a vida, ele vai render mais na empresa. Ele não vai levar os problemas de casa para a empresa, nem da empresa para casa. Ele vai saber separar isso aí. E com certeza vai render bem mais do que rende. E não vai dar problema para ninguém. Então eu indico para os empresários ajudar os seus funcionários e tudo mais. E acreditar que tem que melhorar cada vez mais os funcionários para a empresa também crescer. Todo mundo vai crescer junto. Então, eu indicaria terapia para os funcionários também. E para os empresários também, porque a gente tem tantos altos e baixos, né? Exatamente. E eu até digo assim, quando eu estava no curso, a professora sempre dizia assim, cuidadores precisam de cuidado também. Todas as pessoas que cuidam dos outros, área de enfermagem, área médica, essas coisas todas, sempre precisa ser cuidado também. Porque senão ele esquece de si e cuida só do outro. Quando vê ele está precisando de ajuda, ele está doente. Verdade. Ele precisa de ajuda. Verdade. E nós, como empresários, a gente tem uns altos e baixos de emoção fortíssima, né? A gente até brinca às vezes, né? Às vezes a gente quer abrir 1000 negócios, a gente quer sumir com tudo, né? Mas tem isso, né? Que são muitas emoções que acontecem, né? Então, realmente, a terapia floral pode ser muito funcional, né? Com certeza. E eu acho até no sentido daquele que precisa da coragem para sair do CLT, para empreender, para acreditar em si. Esse negócio de acreditar em si é bem complexo, que a pessoa, às vezes... Eu já tive vários casos de a empresa acreditar no funcionário e o funcionário não acreditar nele. Aí eu ajudei várias pessoas nesse sentido aí. Eu já ajudei pessoas que começaram, tipo assim, eu tenho um caso de uma que começou no call center, da atendente, e saiu como gerente da empresa, poucos anos depois, e estava sempre ganhando novos cargos e tudo mais, e aumento, cargos e tudo mais, e eu ajudando ela a crescer na empresa. Coragem, capacidade, isso que estava faltando para ela. E eu tenho muitos clientes que já passaram por isso aí, eu ajudo e... Maravilhoso. Eu tenho pessoas famosas, eu tenho artistas também que já fizeram novela da Globo, que foram meus clientes também. Tenho músicos também que eu ajudei. Eu trabalho muito também com adolescentes tímidos, com timidez. Porque hoje em dia existe ainda pessoas tímidas, né? Eu tenho trabalhado bastante realmente, depois que passou aquela timidez, que se harmonizou, vai da frente, decola. Que funciona, legal. que é uma maravilha. Eu fico muito feliz por isso, que é um feedback que eu recebo deles também, e sinal que o trabalho está funcionando, está fluindo. Eu acho que a maior alegria da gente que trabalha com propósito é ouvir feedback. Sim. Saber que aquilo que a gente fez está mudando uma vida como mudou a da gente. Né? Isso não é recompensador, não tem preço. Às vezes a pessoa não dá o feedback e ela desaparece, mas depois a gente fica sabendo assim, até outro dia aconteceu isso. Eu disse, fulano de tal, tu indicou, não voltou mais, só veio uma vez, tá algum problema assim. Não, mas já melhorou, tá curado já, uma vez só foi o suficiente. Acontece. Acontece muito, faz parte. Oli, vamos falar um pouquinho aí, que né, tu estás hoje aqui no podcast, porque tu entrou no Master Club da USE. Sim. Talvez em outro momento não teria buscado por isso, né? Digamos que o podcast é uma porta de entrada de muitas coisas que tem por vir por aí. Conta pra nós, Oli, o que te fez entrar no Master Club? Eu queria conhecer um pouco mais e sair dessa rotina que eu tava praticamente parada, não estava evoluindo na minha empresa e tudo mais. Eu queria buscar novos conhecimentos e tudo mais, e eu tô aqui na USE por essa razão aí,
para conhecer mais, tudo mais, até fazer esse podcast, que é a primeira vez que eu faço um podcast, nunca tinha feito ainda. Então eu quero evoluir um pouco mais, né? Crescer um pouco mais, mostrar o meu trabalho para as pessoas, porque quando eu cheguei aqui, no primeiro encontro aqui, ninguém conhecia aqui em Sapucaia a terapia floral. Um terapeuta, terapia floral, ninguém conhecia. Agora sim, agora as pessoas começaram a conhecer e tudo mais, que existe aqui em Sapucaia. Há 24 anos tem a terapia floral aqui em Sapucaia, mas é pouco divulgado. E lá no começo do meu trabalho eu divulguei bastante, eu fiz panfletagem, coloquei em jornal, eu fiz vários tipos, mas eu percebo meu público-alvo que chega até mim hoje em dia ainda é por indicação. Todos, porque na minha fichinha eu coloco lá como você me conheceu, como você chegou até aqui e tudo mais. Aí eles dizem assim, foi por indicação, fulano de tal me indicou, aquela pessoa me indicou, parente indicou, amigo indicou, alguém indicou. Aí eu coloco ali, eu vejo que é por indicação. Mas agora, como temos redes sociais também, a gente pode divulgar bastante nas redes sociais, então vamos aproveitar isso aí, né? É isso aí. Olha, então, e tu sentiu assim, já que tu entrou no Master Club para ter todo esse crescimento, esse network, tu sentiu que mudou alguma coisa em ti? Nós estamos no segundo mês, né? Na metade da jornada do Master Club, um pouquinho mais do que a metade. Tu sentiu que tu já mudou alguma coisa? Sim, eu já percebi que houve mudanças. Eu comecei a pensar mais no meu trabalho, focar mais no meu trabalho, como eu tinha outra atividade fora que eu fazia, agora já não tenho mais, já saí de lá. E aí eu comecei a focar mais no meu trabalho e comecei a perceber que os clientes estão voltando novamente. Então isso aí já foi um ganho, foi maravilhoso. Então eu percebo que a gente, se tem um trabalho, tem uma missão, alguma coisa, tem que focar naquilo ali. Tu não pode ter dispersão e tudo mais, porque tu veio para fazer isso, né? E é o meu caso, estou aqui para fazer esse trabalho aí, né? E não desisti, já tenho 24 anos de trabalho, não desisti, vou continuar para sempre. Que legal. E qual a tua ideia, assim, de futuro para o teu negócio? Pretende expandir? O que tu imagina? Esse negócio de expandir seria, assim, mais captação de cliente, né? Que eu preciso mais trabalhar em cima disso aí. Através das redes sociais, as coisas todas assim, que as pessoas estão me ajudando. Mas essa é a minha meta. Trabalhar a expansão, levar o conhecimento das pessoas. O que é terapia floral, o que trata, como elas podem ser ajudadas. Que legal. Oli, tu sentiu que na tua mentalidade, além de conexões e network que tu fez e do foco que tu falou, tu sentiu que expandiu um pouquinho a tua mentalidade? Porque às vezes a gente fica numa zona de conforto, né? Sempre vendo as mesmas coisas, naquela rotina que tu falou. Mas tu conseguiu perceber alguma mudança na forma de tu pensar depois que tu entrou pro Master Club? Sim, com certeza eu percebi que eu preciso expandir tanto o pensamento como as ações e tudo mais, eu preciso sair fora. E nós tivemos uma dinâmica maravilhosa do CAT também, né? Que foi maravilhoso, que até hoje eu fico me analisando como é que eu fui na corrida e tudo mais, como é que eu me comporto no dia a dia, o que eu tenho que melhorar comigo mesmo. Então, assim, eu me analiso o tempo todo, né? Como eu sou analista dos outros, eu me analiso também para ver o que eu tenho que melhorar. E a gente precisa melhorar todos os dias, a gente tem alguma coisa para melhorar. A gente tem que fazer alguma coisa para nós evoluir, crescer e tudo mais. Se estamos aqui é para isso, né? Se eu escolhi esse trabalho é para isso também, né? Evolução. Exatamente. E é legal porque quando tu estás em movimento, tu começa também a atrair mais clientes que estão em movimento. E o floral não deixa de ser movimento, porque quem quer mudar, quem quer fazer diferente, quem quer crescer, precisa melhorar suas emoções. Então tá tudo vinculado, tudo conectado uma coisa na outra. Sim, com certeza. Oli, que mensagem tu deixaria hoje para aqueles, talvez, funcionários, empreendedores que talvez por muito tempo, assim como tu, estão sem foco, trabalhando numa coisa que não é ainda, mas que às vezes estão em busca de encontrar o propósito deles, como tu encontrou. Que mensagem tu deixaria para essas pessoas? Eu diria assim, ó, a pessoa está aqui por alguma razão, um propósito. Então, assim, vá buscar o seu propósito, vê o que gosta de fazer, o que é prazeroso para te fazer todos os dias. Porque no meu trabalho é prazeroso, eu gosto de fazer todos os dias. Eu já atendi sábado, domingo, feriado, para mim nunca teve problema isso aí. Então, assim, busca alguma coisa que te dá prazer em fazer todos os dias. E não olhando só pelo dinheiro e tudo mais, mas olha pelo prazer que tu vai ter em fazer aquele trabalho diariamente sem reclamar. Que não seja um peso para ti. Esse eu deixaria isso aí para as pessoas refletirem.
E procurar algo prazeroso. Exatamente. E gosta de fazer. Isso. Eu digo assim, alguma coisa que você faria até de graça, mas não precisa fazer de graça. Mas que é tão bom que tu faria até de graça. Sim. Então isso também pode fazer diferença, né, para nós. Porque quando a gente faz algo só por fazer, né, eu sempre pergunto, o que te move, né? Hoje, quando a gente levanta da cama, é o dinheiro, eu tenho que trabalhar porque eu tenho conta para pagar. O que move a gente, né? Eu acho que isso faz uma grande diferença na vida, né? Sim, porque o propósito te realiza, né? Tu sai realizado, é prazeroso que tu faz, é uma coisa tão gostosa tu fazer todos os dias e tu ajudar o próximo também, isso é maravilhoso, tu sentir que a pessoa está melhorando também. Então isso aí para mim não tem preço, como dizem. Não tem preço. Oli, e fala uma coisa, hoje a tua clínica é em Sapucaia do Sul, né? Vamos voltar ali que na hora de te apresentar tu falou que é em Sapucaia do Sul, né? E hoje tu atende com horário agendado. Como é que funciona para agendar contigo? Basta entrar em contato comigo pelo telefone 51998 492172 e a gente agenda o horário. Então atendo só com agendamento. Eu atendo assim de segunda a sexta-feira e alguns sábados que eu estou em Sapucaia eu também atendo. Sábado na parte da manhã também atendo, que é das 8h30 até o meio-dia, das 13h30 até as 19h. Todos os dias. Não precisamos citar valores aqui, mas a gente pode falar que o valor da consulta de florais é um valor muito acessível, né? Inclusive já inclui os florais. Exatamente, é um valor bem acessível, está inclusa a fórmula floral. E aí, se a pessoa precisa de alguma coisa extra e tudo mais, aí tem um valorzinho separado daí. Mas já está incluso no valor da consulta. Que legal. É muito propósito, né? O valor da consulta tem muito a ver com o teu propósito também. Para que seja mais acessível para outras pessoas. Com certeza. Que legal. Oli, daqui para frente, quais teus planos em relação à terapia floral agora? Bom, é continuar trabalhando como eu estou até agora e captar mais clientes também. Vai ser legal. Eu vi. Expandir meu trabalho por aí, levar o conhecimento das pessoas. Eu vi uns videozinhos aí na rede social. Parece que tu tá te esforçando em fazer vídeo. Sim, eu estou fazendo vídeo, estou fazendo alguns vídeos, estou colocando nas redes sociais e tem um bom alcance. E como eu tenho clientes espalhados no Rio Grande do Sul, até São Paulo tem clientes também, tem São Paulo, e o pessoal olha bastante, tem curtido bastante. Isso aí para mim é maravilhoso. Que legal. Muito bom. Que o Oli, né, já não é tão jovem, então ele veio de uma geração que não se fazia vídeo, né? Não. Então tudo isso é novo, essa tecnologia. Nem tinha celulares também, Nem né? tinha, exatamente. Então, a gente entende que essa geração tem um pouco mais de dificuldade nisso. O Master Club te ajudou de alguma forma? Sim, com certeza. Ajudou, está ajudando, vai continuar ajudando e com certeza tu vai fazer novas coisas, que eu vi ali que vai fazer coisas novas para nós, né? E vai continuar ajudando. Para mim está sendo muito bom. Pelo menos estou saindo de casa, estou conversando com as pessoas, estou em contato com as pessoas, isso aí... Em movimento. É em movimento, isso é necessário para nós. Nós empresários, trabalhando na área, é necessário estar sempre em movimento e levando ao conhecimento das pessoas o nosso trabalho. Mostrar que legal. Que nós temos coisas para oferecer. E o bom é que, mesmo que não seja algo tão normal para nós fazer vídeo, até nós da geração mais nova, né? Não é uma coisa tão normal, tão... hoje eu quero fazer vídeo. Dificilmente a gente vai acordar assim, né? Normalmente a gente tem que fazer, porque a gente precisa alcançar mais pessoas, precisa levar a nossa mensagem, porque a gente tem um propósito, né? Isso motiva a gente a estar ali aparecendo, né? E apesar da geração, né, ser outra, hoje tu entende que é uma forma de tu impactar mais pessoas. Sim, levar ao alcance mais pessoas e em qualquer lugar a pessoa pode assistir, pode ver, te conhecer e tudo mais, e conhecer o meu trabalho também, que eu percebi assim, que eu preciso divulgar cada vez mais. Tem que divulgar bastante meu trabalho para levar o conhecimento das pessoas. Isso tem que ser constante, né? Não pode divulgar um pouquinho agora, depois parar, depois... Não, tem que ser uma sequência. Aí eu resolvi fazer isso aí, na sequência, em movimento. Em movimento. Oli, na tua trajetória inteira aí de terapia floral, teve algum caso assim que tu tenha para contar aqui para nós? Não vai, óbvio, citar nomes nem muito detalhes, mas alguma coisa transformadora que daqui a pouco alguém que tá ouvindo aqui pode dizer, nossa, eu conheço alguém, me identifiquei com aquela situação, eu preciso daquilo ali, nossa, eu não sabia que o floral era para isso, e pode daqui a pouco transformar a vida de outra pessoa?
Não, como voltando ali a parte da timidez que eu falei, eu tenho um caso de um garoto que era muito tímido, ele foi, tocava violão e tudo mais, e aí comecei a tratar a timidez dele e ele foi melhorando cada vez mais, e aí hoje em dia, resumindo, ele tem um estúdio de gravação Nossa. aqui em Esteio. Um estúdio de gravação bem famoso, grava com várias pessoas e tudo mais, e ele é músico. Então, e aí eu sempre faço uma brincadeira com eles assim, eu pego a fichinha deles assim, e aí dou pra eles aqui, tu assina essa fichinha aqui, bota o teu autógrafo aqui, que eu quero ser o primeiro a receber teu autógrafo, porque eu sei que tu vai ser famoso um dia. E realmente, vários já aconteceu isso aí. Eu tenho lá vários autógrafos dos famosos. Vários Mas, casos. porque assim, eu já percebia desde o começo que aquela pessoa ia ser famosa e tudo mais. Ia ter uma ascendência muito boa. E aí eu fazia essa brincadeira com eles. E eles entram na brincadeira também. Então, bastante sucesso nesse caso Sim, de com timidez. certeza. E a gente consegue falar que a timidez bloqueia muito. Exatamente, bloqueio tu fluir na vida, tu não consegue fluir, porque é a falta de coragem e tu tá na zona de conforto e tu não quer pra zona de conflito, né? Então, aí tem essa timidez que atrapalha, e vem a capacidade, a coragem, e aí a gente trata tudo junto e a pessoa deslancha, que é uma maravilha. E tu acha que a timidez pode ser algo que a criança, quando pequena, às vezes era um pouco mais de canto, e aí a mãe, em comparação com outras crianças, falava, ah, ele é tímido. E esse rótulo foi cada vez crescendo mais e aumentando? Hoje em dia não se percebe tanto mais antigamente, sim. Porque a timidez, como é que ela começa? Ela começa da seguinte forma: a criança nasce espontânea. A criança não é tímida quando nasce, é espontânea e tudo mais. E depois dela receber tantos não e tudo mais, tentando repreender a criança, bloquear a criança, essas coisas todas, ela começa a se retrair. E aí começa essa retração e vem a timidez. Aí depois ela começa a sentir isso aí, porque a nossa autoridade é o pai e a mãe, né? A nossa autoridade. Então eles começam a fazer isso com a criança. E depois a criança tem medo de autoridade. Tem medo da professora, tem medo do policial, porque são autoridades, né? Então aí que tá a timidez. Aí a gente trata isso aí, desbloqueia as emoções e a pessoa flui na vida. Aí a vida dá certo. Que legal. Tu consegue te enxergar hoje como um agente de transformação na vida de muitas pessoas? Sim, nesses meus 24 anos já transformei muitas pessoas, ajudei muitas pessoas a mudarem totalmente, a fluir na vida, a fazer coisas que não faziam antes e tudo mais. E não só a timidez, pode ser um trauma também. Eu tratei muitas pessoas com problemas de traumas. Aí trauma pode ser várias situações, pode ser de acidente, pode ser de alguma coisa que aconteceu com a pessoa e tudo mais. Então isso também bloqueia a pessoa, não deixa a pessoa fluir. Porque o trauma é uma coisa que machuca muito a pessoa, é uma emoção muito forte. O trauma e outra coisa também que as pessoas têm muito, que eu trato, é quando a pessoa ela começa a se responsabilizar por situações, tanto dela como dos outros, que na verdade a emoção é a culpa. E a culpa também não deixa a pessoa fluir na vida. Então quando a gente trata isso aí, a pessoa começa a deslanchar, fluir na vida. Porque a culpa, assim, quando eu trato da culpa é o seguinte, é pelo que tu não fez e pelo que tu fez. Então, é tipo assim, por exemplo, a mãe com o seu filho dizendo assim, por que não fiz tal coisa, por que não fiz mais coisa, tá se culpando. E isso aí atrapalha a vida da pessoa, não deixa a pessoa fluir, não deixa a pessoa ser feliz. Então, são várias emoções que são as emoções mais enraizadas na pessoa e tudo mais, e aquilo ali bloqueia a pessoa. Aí depois vem a depressão também, porque a depressão é bem interessante. A pessoa chega no consultório e diz, eu estou com depressão. Aí eu vou ter que analisar qual é o problema da depressão dela, né? Tem vários motivos para ter depressão. Pode ter, tipo assim, perdido um ente querido, um animal de estimação, um casamento, um relacionamento, alguma coisa. Então, tu vai ter que analisar qual é o problema da depressão dela e vai ter que dar os florais adequados para aquela situação, para ela voltar ao normal de novo. Então, o que o floral faz? Faz a pessoa voltar ao que era antes, ao normal de novo. Traz a pessoa para a harmonia, harmoniza a pessoa. Aí a vida dela flui, porque quando ela está em depressão com algum problema, ela desarmonizou, ela parou no tempo. E aí a coisa não flui, nada flui. Muito interessante. Eu lembro que tu tem um floral aí, bem legal, para quem quer passar na prova da autoescola. Fala mais sobre ele. Sim, isso é interessante. Eu já tive muitos casos de pessoas que precisavam desse floral
E passaram, e lá da prova, teve um caso lá da prova, a mulher me ligou, a senhora me ligou e disse, passei, parecia uma louca gritando. É bem interessante, porque o que acontece? A pessoa fica nervosa, tensa, ansiosa, várias coisas acontecem com a pessoa, e aí eu tenho uma forma específica para autoescola, que a pessoa toma essa forma e ela passa de primeira. É bem interessante. Muito interessante, Bem né? interessante. Contar que a Então, prova assim, é caríssima, né? claro, tem várias provas, até para fazer, tu quer fazer um exame, alguma coisa, ou, uma prova escrita, alguma coisa, um concurso, por exemplo, assim, eu tenho floral específico para isso também. A gente pode montar uma forma específica para aquela situação ali para a pessoa. Não é um floral mágico, passar na prova. É um floral manter calma, concentração, Exatamente. foco e harmonizar qualquer emoção que se estaria atrapalhando a pessoa. Assim. Ou seja, a pessoa consegue ter uma performance muito melhor, né, sendo quem ela é, acabando com essas emoções que atrapalham. Exatamente. Quando a pessoa é equilibrada, ela faz qualquer coisa, ela consegue resolver os problemas. Mas quando perde o equilíbrio e tudo mais, é difícil daí, aí complica. Então, Mas o floral tá aí para isso, para ajudar a pessoa. exatamente. Que legal, Oli. Eu tô muito feliz, a gente tá aí. Eu conheço ele há muitos anos, mas no Master Club agora um pouco mais familiarizados, vendo a evolução, né? Do tanto que tu tá querendo cada dia mais crescer o teu negócio e alcançar mais pessoas, né? Eu acho que o Master Club veio muito para impulsionar e aumentar a mentalidade das pessoas que estão ali. A gente fala muito sobre padrão de comportamento, né? A aula do CART foi bem marcante, foi muito sobre o padrão de comportamento, que nada mais é do que a gente repetir tudo, quer na família, no trabalho, na empresa, numa pista de kart. É um padrão de comportamento que a gente revela. E a gente consegue ir melhorando e mudando. Tu percebeu alguns, principalmente na questão de acelerar o teu negócio. Sim. E agora, o que ele quer? Hoje ele conseguiu enxergar que ele pode acelerar sim. E que ele quer acelerar mais. Mas talvez se não tivesse essa pista de kart, ele não estaria percebido que ele tem um potencial de acelerar muito mais. E agora é claro. E para quebrar esse padrão, é acelerando. Exatamente. Não tem outra forma de quebrar um padrão senão fazendo o que tem que ser feito. Indo para o movimento, né? A gente tem que ter movimento o tempo todo, né? E não ficar parado no tempo. E ali na pista eu percebi que realmente eu posso fluir bastante. Pode e vai muito mais. Exatamente, tem muito mais coisas para a gente fazer. Vou mais além. Que bom. Gente, o Master Club é sobre isso. Tá? O Master Club é para desafiar. E esse podcast, para a maioria, foi um desafio. Um desafio de fazer algo novo, como muitas coisas novas que nós já fizemos no Master Club. Sim. E ainda vamos fazer. Fizemos o kart e temos o paintball também, que vamos fazer agora em dezembro. Então, gente, tem muita coisa nova. E é o novo, é o movimento que traz o sucesso. E é para isso que a gente precisa olhar. O Master Club é um convite para que a gente possa se abrir para o novo, para que a gente possa querer evoluir. E quando a gente faz esse Master Club, entenda que a gente não está impulsionando ele. A gente não está impulsionando o outro empresário. A gente está impulsionando muitas pessoas que vão ser impactadas com o trabalho dele e que elas vão impactar outras pessoas. E é um movimento gigantesco. O Master Club é sobre movimento. Tá? Então, assim, obrigado ali por ter participado, por ter se aberto para o novo. No início, quando se falamos de podcast, tava todo mundo meio arrepiado. Algo novo, é diferente. No começo eu fiquei, mas depois eu pensei, não, eu tenho que falar do meu trabalho, eu preciso expandir. Pô, eu não trouxe nada escrito, tudo foi falado aqui. Eu preciso expandir meu trabalho e tudo mais, eu preciso levar o conhecimento das pessoas. Por isso que eu estou aqui. Agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui falando do meu trabalho. Que bom. Gente, o Master Club não é sobre assistir, é sobre participar, é sobre desafiar os empresários a fazer coisas novas. E esse podcast foi um novo para o Oli e com certeza vai ser novo para outras pessoas do Master Club que vão participar aqui. Um novo início. É o início, é uma porta de entrada de muitas coisas novas que virão em outros
ocasiões, em outros momentos, outras coisas que serão realizadas, porque são pessoas que vão crescer. E onde tem crescimento, tem coisas novas. E é sobre isso. Então, obrigado, Oli. Obrigado, Grace, pela oportunidade. E nós vamos aqui estar encerrando mais um episódio do UziCast em parceria com o Master Clube da Uzi.